Boa noite, boa noite. Para quem vai chegando, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Que possamos, sempre contando com o amparo, com as bênçãos do nosso Mestre Jesus, da nossa Mãe Santíssima, essa Mãe de amor incondicional por cada um de nós. Que possamos, uma vez mais, fazer o nosso Evangelho, convidando os benfeitores amigos para nos visitarem, especialmente esse Mestre que ilumina cada ambiente onde se encontra. Que possamos ir pegando a nossa água, serenando o nosso coração. Nesse momento, são exatamente 19 horas. Como sempre fazemos, vamos elevar nesse momento nosso pensamento ao Mestre Jesus, a nossa Mãe, essa Mãe amorosa que se doa por todos nós, também seus filhos amados, rogando o amparo em mais este Evangelho no Lar, que possamos todos estarmos receptivos àqueles que nos acompanham neste momento, àqueles que nos acompanharão mais tarde, encarnados e desencarnados. Amado Mestre, que sejam derramadas copiosas bênçãos sobre todos nós e que possamos, de alma leve, de coração sem mágoa, sem ódio, sem rancor, estarmos receptivos a todos esses fluidos salutares que emanam na direção de cada um de nós. Ilumina nosso lar, ilumina esse ambiente em que nos encontramos. Abençoa os irmãos nos hospitais, nas enfermarias, as crianças nos orfanatos, aqueles que estão nas clínicas, nos asilos, sanatórios e presídios. Abençoa todos. Abençoa aqueles irmãos que sucumbiram diante das provas terrenas e querendo acabar com a dor do corpo, com a dor da alma, apenas tiraram a vida do corpo e continuam vivos. Que as tuas bênçãos amorosas sejam derramadas sobre eles. Por isso te rogamos as bênçãos para todos nós e o medicamento invisível nas nossas águas, para que todo aquele que desta água beber com fé possa receber o alívio, o lenitivo, ou quem sabe a cura, para o seu mal, para o seu sofrimento, a sua dor. Acompanhe-nos, Mestre Jesus, acompanhem-nos, nossos anjos de guarda, trabalhadores incansáveis da seara do Mestre. Fiquem conosco em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Hoje, boa noite para quem eu não vi, boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai nos assistir depois. Hoje nós vamos, para quem gosta de nos acompanhar, nós vamos ler lá no capítulo 7, o item 11, que nos fala nas instruções dos Espíritos sobre o orgulho e a humildade. E como sempre, trazemos do livro Vivendo o Evangelho, que é uma psicografia de Antônio Baduy Filho pelo Espírito André Luiz. André Luiz nos diz assim:
sobre esse item 11 do capítulo 7. Não é fácil. Sofreste acusação injusta. O orgulho pede revolta, mas a humildade pede o silêncio. Foste vítima de insulto. O orgulho exige vingança. A humildade, o perdão. Amargaste o desrespeito. O orgulho alimenta a mágoa. A humildade, a tolerância. Recebeste a ofensa gratuita. O orgulho sinaliza a desforra. A humildade, a paciência. Cometeste o engano infeliz. O orgulho induz em teimosia. A humildade, em retificação. Acumulaste fortuna e poder. O orgulho aconselha o egoísmo. A humildade, o desapego. Tiveste a confiança traída. O orgulho recomenda revide. A humildade, a indulgência. Sentiste o golpe da calúnia. O orgulho impõe o ódio. A humildade, o amor. A humildade é companheira da caridade na conquista do crescimento espiritual, razão pela qual é importante vencer a arrogância para não te atrasares no caminho da evolução. Não é fácil mesmo ser humilde, mas ser orgulhoso é mais complicado. E as palavras do André Luiz para nós. Então, ele sempre vem nos dar um bom conselho, um bom motivo para refletirmos, porque ele usa situações do nosso cotidiano que todos nós já enfrentamos ou ainda vamos enfrentar. E diz assim o item 11 do capítulo 7. O orgulho é a humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que outrora habitavam a terra, Deus atribui a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos concede de podermos ajudar em vosso aprimoramento. Que o Espírito Santo me esclareça e me ajude a tornar minha palavra compreensível e me dê a graça de colocá-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis aflitos e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazer essa luz brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados, poucos são seguidos. E, no entanto, podeis ser caridosos para vosso próximo sem a humildade? Oh, não! Pois esse sentimento nivela os homens. Diz-lhe que são irmãos, que devem ajudar-se entre si e conduzirem-se ao bem. Sem humildade, enfeitai-vos de virtudes que não tendes, como se usasseis uma roupa para esconder as deformidades de vosso corpo. Relembrai aquele que vos salva, relembrai sua humildade, que o fez tão grande e o pôs acima de todos os profetas. O orgulho é terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que títulos e riquezas são recompensas dadas a seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Acreditam que isso lhes é devido e é por isso que, quando Deus lhes tira o que têm, acusam-no de injustiça. Irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio.
Nunca lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes sobre teus aposentos dourados ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos, que valem o mesmo que ti, jazem sobre a palha? O infeliz que suporta a fome não é teu igual? A essa palavra, teu orgulho se revolta, bem sei. Consentirias em dar-lhe esmola, mas nunca em apertar-lhe fraternalmente a mão. Que, dizes, eu, saído de sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável que veste farrapos? Vã filosofia de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vosso vestuário em quase nada se assemelha, mas que se despisse a ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás. Mas a química não encontrou diferença entre o sangue do grande nobre e o sangue do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele? Que não pediste esmola? Que não a pedirás um dia àquele mesmo que hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não terminam com o corpo, o envoltório perecível de teu espírito? Oh, volta-te humildemente a ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Pensa que a morte não te poupará mais que a outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode atingir-te amanhã, hoje, em uma hora, e se te sepultas em teu orgulho, então eu lamento, pois serás digno de piedade. Orgulhosos, que éreis vós antes de ser nobres e poderosos? Talvez éreis mais baixo que o último de vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altivas, pois Deus pode baixá-las no momento que as elevais. Todos os homens são iguais na balança divina. Só as virtudes distinguem-nos aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência e todos os corpos são formados com a mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes não mudam nada disso. Ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, têm frio e fome. Vais curvada sob o peso de tua cruz humilhar-te para lhes trazer um pedaço de pão. Eu me inclino diante de ti, como és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres, oprimidos e confiantes nele, Deus dá o reino dos céus. E tu, moça, pobre criança devotada ao trabalho, às privações, por que estes tristes pensamentos? Por que chorar? Que teu olhar se eleve, piedoso e sereno até Deus. Aos passarinhos ele dá a pastagem. Tenha confiança nele e ele não te abandonará. O rumor das festas, dos prazeres do mundo, faz bater teu coração. Também desejavas ornar tua cabeça com flores e misturar-te aos felizes da terra. Dizes a ti mesma que poderias, como estas mulheres que olhas passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Cala-te, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores sem nome são escondidas sob essas vestes bordadas, quantos soluços são abafados sob o som dessa animada orquestra, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza.
permaneça pura aos olhos de Deus. Se não desejas que teu anjo guardião retorne a ele, o rosto escondido sob as asas brancas, e te deixe com teu remorso, sem guia, sem apoio neste mundo onde ficarias perdida, esperando ser punida no outro. E vós, que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes com as faltas de vossos irmãos, pensando que mesmo vós não estáis isentos de censuras. Isso é caridade, mas é também humildade. Se sofreis calúnias, curvai a fronte sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode compensar-vos? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Ó Deus, será preciso que o Cristo retorne uma segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis que esquecem? Deveria ainda expulsar os vendilhões do templo que sujam a tua casa, que não é senão um lugar de prece? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, se não o negaríeis como outrora, se não o chamaríeis de blasfemador, pois ele humilharia o orgulho dos fariseus modernos, talvez o faríeis recomeçar o caminho do Gólgota. Quando Moisés foi ao monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonava o verdadeiro Deus. Homens e mulheres davam seu ouro e suas joias para que se fizesse um ídolo que adoravam. Homens civilizados, estáis fazendo como eles. Cristo vos deixou sua doutrina. Ele vos deu o exemplo de todas as virtudes e abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, com suas paixões, fez para vós um Deus a vosso gosto. Para uns, terrível e sanguinário, para outros, indiferente aos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta a seus gostos e suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos toque vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, ou seja, fazei o bem com humildade, que cada um possa demolir pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvideis da bondade de Deus quando Ele vos dá tantas provas. Nós viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. O Senhor, então, vos dará uma manifestação mais evidente de sua clemência, e o enviado celeste verá em vós uma grande família. Que vossos corações, brandos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele virá trazer-vos. Que o eleito só encontre em seu caminho as palmas depositadas para vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade. E então, vosso mundo tornar-se-á o paraíso terrestre. Mas, se continuais insensíveis à voz dos espíritos, enviados para depurar e renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciências, e, no entanto, tão pobre em sorte, tão pobre em bons sentimentos. Ai, não nos restará mais que chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não será assim. Retornai a Deus, vosso Pai, e então todos nós que servimos ao cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo por todos os séculos. Que assim seja. Isso nos falou Lacordaire, em Constantine, 1863. Linda mensagem
desse grande espírito e, como sempre, trazemos para nos auxiliar o roteiro, né, para o estudo do Evangelho, que nos diz assim: como podemos definir a humildade? A humildade, queridos irmãos, é a virtude que nivela todos os homens, eliminando a falsa ideia de superioridade de uns frente aos outros, propiciando o progresso espiritual que os aproxima de Deus. A humildade, disse Lacordaire, é uma virtude muito esquecida entre vós. Podemos ser caridosos com o próximo sem a humildade? Não. Pois esse sentimento nos diz que somos todos irmãos e que devemos nos ajudar uns aos outros. Assim, nos conduziremos ao bem. Sem a humildade, nos cobrimos de virtudes que não temos. É como se usássemos um vestuário para cobrir uma deformidade do corpo. É possível sermos humildes sendo orgulhosos? Não. A humildade nos eleva moralmente, possibilitando-nos um progresso mais rápido, enquanto que o orgulho representa um grande obstáculo a essa caminhada. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Pode haver humildade na riqueza? Sim. A riqueza por si só não é um mal. Torna-se boa ou ruim conforme a utilidade que lhe damos. O importante é que não inspire orgulho e nem cause obstáculo ao desenvolvimento moral. A riqueza nos leva à tentação e à fascinação, mas quando orientada pela humildade e regulada com critério e moderação, torna-se origem de um grande bem. É importante lembrarmos que a riqueza é imprescindível para o progresso. Quais as consequências do orgulho? Transtornos na vida social, rivalidade das classes e dos povos, intrigas, ódios, guerras, etc. É imperfeição que bloqueia o progresso do espírito e o leva a assumir débitos, cujo resgate é doloroso e transcende a encarnação presente. O orgulho tem coberto de sangue e ruínas este mundo, e é ainda ele que origina os nossos padecimentos de além-túmulo. Por que existe o orgulho? Ele existe em decorrência da ignorância dos reais valores da vida, que leva o homem a pensar egoisticamente na sua realização pessoal e a tratar com desprezo os seus semelhantes. De todos os males, o orgulho é o mais terrível, pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios. A inteligência, desprovida do suporte moral do Evangelho, gera sentimento presunçoso de superioridade, levando consequentemente à insubmissão a Deus. É bem importante nós lembrarmos desse vício, que nos disse Jesus, os grandes males da humanidade, né? O orgulho e o egoísmo. E só um parêntese, nós fizemos, numa certa ocasião, um experimento social. E no caso me vesti de mendiga. Fui maltrapilha para uma esquina, bem movimentada aqui da cidade. E inclusive espíritas não me reconheciam e viravam o rosto. E eu não estava pedindo dinheiro. Eu apenas fiz um bilhete, um cartazinho, um português bem, né, deficiente, apenas pedindo ajuda. Não coloquei pedido de dinheiro, nada. Mas foi bem triste a minha experiência. Então, é importante a gente lembrar disso. O que estamos fazendo dessa nossa existência? Né? Será que estamos aparentando uma coisa e sendo outros? Para Deus, para Jesus, nós não enganamos.
nós somos o que realmente somos. Então é importante que a gente pense e haja, né? Tenha atitudes no bem. Vamos encerrando por aqui o nosso evangelho de hoje, agradecendo o carinho, a atenção de todos. Lembrando que temos as irradiações diárias no nosso canal, temos doutrinárias, temos mensagens, né? Às vezes aquela pessoa está tão perturbada, está tão sofrendo tanto que não consegue fazer uma oração, pensar, não consegue assimilar. Então a gente chega nessa hora e dá o nosso carinho, né? Envia uma mensagem, uma oração, certo? Lembrando também que temos atendimento fraterno pelo Messenger, certo? Então, agradecendo pela companhia, vamos novamente, já com as nossas águas, elevar o nosso pensamento a esse Mestre que está conosco, esses benfeitores amigos, nossos anjos de guarda, que sempre nos acompanham neste Evangelho, chegando a todos os lares, a todos os ambientes onde nos ouvem. Mestre amado, que a tua luz se faça. Não deixe um cantinho nas trevas, na escuridão, porque tu és luz, é amor, compreensão, és paz, és união. Mestre amado, que as tuas bênçãos sejam generosas, que cheguem a cada irmão que neste momento pede por ti. Derrama bênção sobre todos nós, encarnados e desencarnados, especialmente aqueles irmãos que estão ainda sofrendo pelos flagelos aqui no sul. Dá-lhes a coragem, a força para prosseguirem na caminhada, lembrando que tudo passa. Como disse a Mãe Santíssima Chico Xavier, isso também vai passar. Dá-lhes sabedoria, fé e esperança, que a providência divina é incansável, sempre trabalhando por nós, a nosso favor. Abençoa-nos, Mestre amado, em mais uma semana que se inicia, iluminando o nosso caminho, nossa mente e nosso coração. Por tudo te agradecemos e te convidamos a nos guiar, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, Mestre Jesus. Um beijo no coração. Até o próximo domingo, se Jesus permitir.